Boa noite, tudo bem com você? Nós estamos com o programa Liderança e Gestão no ar, aqui na TV Barueri.live. Sejam todos bem-vindos e é sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui na nossa casa, onde temos tido a oportunidade de, há 3 anos, transmitir conteúdo para agregar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E já quero aqui enviar um abraço especial para Jonatas Randall, presidente desta casa, que nos recebe com tanta alegria e generosidade no seu coração. Um outro detalhe é que essa oportunidade que nós temos semanalmente de falar com o nosso público tem nos dado também a oportunidade de estarmos em muitos outros lugares. Daqui a pouco eu vou falar para você de um evento que nós estaremos juntos participando e esses convites nós recebemos porque você lembra de nós, do que nós fazemos, você lembra dos nossos convidados, pede contato dos nossos convidados. Nós estamos aqui para servir. Nesse mundo tecnológico, nesse mundo da informação, nós estamos aqui para estender a mão, que o nosso network seja algo contínuo, constante, que seja algo alinhado com as coisas que você deseja fazer para a sua vida e para o seu negócio também. Quero já falar sobre o nosso tema de hoje. No programa Liderança e Gestão, nós vamos tratar de um tema inédito. Eu tenho trazido, pelo menos a cada 60 dias, nós repetimos um tema com um outro ou com uma outra profissional. Mas o tema de hoje ele é inédito, porque me chama muita atenção. Carinhosamente, eu trato os profissionais dessa área. Todos os profissionais nós tratamos com muito respeito, mas quem é da área do jornalismo, por favor, eu tenho que tratar com excelência, com muito mais respeito, porque é a informação que chega a você, a mim, a informação ela faz parte do nosso dia a dia. E no mundo tão contaminado com notícias falsas, com fake news, nós temos que checar, nós temos que ter responsabilidades ao transmitir as informações que nós temos colhido por aí. É por isso que no bate-papo de hoje, com esta grande profissional, nós vamos trazer aqui um chamado, nós vamos trazer aqui uma atenção aos profissionais que têm estruturado a sua empresa de uma tal forma que talvez você não seja mais quem deva falar com os seus interlocutores, você tenha que ter um representante, e isso é feito através da assessoria jornalística. Eu quero até já pedir desculpas aqui, porque se eu falar assessoria jurídica, é porque está muito na minha cabeça, mas o tema de hoje é assessoria de imprensa. E apresento nada mais, nada menos, recebendo aqui nos nossos estúdios, Adriana Vasconcelos. Boa noite, seja bem-vinda, amiga. Boa noite, Moisés. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com você falando sobre esse tema. Legal. Adriana, eu quero começar já na sua adolescência, quando a gente começa a fazer descobertas, a gente tem a ideia de ser alguma coisa na vida. A gente não é mais aquela criança querendo ser bombeiro, enfermeira, no caso das menininhas, mas a gente já está procurando alguma coisa. Qual foi a primeira ideia de profissão que você teve na vida? Assim, eu quero ser o quê, por exemplo? Eu queria ser professora. E de onde vem essa influência? Tem um nome assim específico ou era uma coisa coisa que eu brincava. Eu lembro que quando criança, meu pai me deu uma lousa, giz, e eu fazia meu irmão de aluno, e eu brincava de ser professora. Então, eu queria ser professora. Você era professora e ele o aluno? Ele o aluno. Você sabe que, por frequentar igreja desde criancinha, eu e meu irmão, nós brincávamos de igreja. Um dia eu escrevi isso num livro, num dos meus livros eu escrevi, e alguém me perguntou numa palestra, o que é brincar de igreja? Era exatamente isso que você fazia. Eu era todos os componentes da plataforma e o meu irmão era o auditório, os membros. E depois a gente invertia. Quantas vezes a gente fazia isso na semana? E você já fazia com o seu irmão. Fazia com o meu irmão. Tanto como se estivesse numa sala de aula, dando aula para os seus alunos. Exatamente. E era seu irmão? Era meu irmão. Legal. E ele era um bom aluno? Ele era um excelente aluno, sempre foi. Que legal. Já ficou bem com o irmão. Já que você está falando de ser
um excelente aluno, uma excelente aluna. Você era fera na sala de aula ou era assim, aluna meia boca? Olha, Não esconda nada. Não. Levantou a cabeça assim para dar uma pensada, né? Ela ou não era, Adriana? Tem que pensar como vai dizer. Sim. Eu sempre fui muito elétrica, então eu era aquela criança elétrica que não Tá. parava sentada, que não ficava quieta, que falava muito. Era do fundão e atrapalhava a aula? Não chegava a ser do fundão, mas eu era uma criança elétrica. Fundão era discriminado, até hoje né? Ainda hoje é. Então eu era essa criança que ali meio que precisava, o professor toda hora dar uma puxadinha ali, ô querida, fica quieta. Não, é aquele valeu, tudo bem. Mas assim, quando eu fui ficando mais adulta, adolescente, a coisa foi acalmando e eu acabei me tornando uma boa aluna. Ai, que legal, que legal. Salvou a vida das professoras. Ô, Adriana, e me diz uma coisa, você falou que seu irmão era seu aluno, você tem mais irmãos? São só vocês dois? Como é que é o negócio? Tenho mais 2 irmãos. Tá. Um com 4 anos e meio de diferença e o outro com 13 anos de diferença. Legal. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Maravilha. E me diga uma coisa, uma mania, um costume, um hábito que você traz do período de infância e adolescência que você tem até hoje, assim. Pensa aí numa coisa que você carrega, assim, eu tenho um bicho de pelúcia. Não, eu gosto de uma coisa assim. Já dei tempo para você pensar, Eu acho que eu amo até hoje assistir séries de TV. Eu sempre assisti séries, sempre gostei desde criança. Na infância eu adorava assistir A Feiticeira, Sim. A Ginny é um Gênio, O Incrível Hulk. Aí e você até hoje eu trago essas coisas. Mas assiste em português, em inglês ou como é que é o negócio? Eu assisto em português, assisto em inglês, depende do momento, depende do momento. Do cansaço. Se eu estiver muito cansada, vai em português. Legal. E vamos voltando ao momento da sua escolha. O que você escolheu depois de professora ou seguiu na carreira como professora? Então, eu cheguei até aos 13 anos, eu resolvi que eu queria ser jornalista. Tá, com 13 anos de idade. 13 anos. Não me pergunta como. Porque isso que eu ia te perguntar, mas o que deu? Eu vou ser jornalista. Sei, eu acho que eu assisti alguma coisa na televisão, eu vi alguma coisa. Eu, sinceramente, não consigo lembrar o que deu esse start. Eu só sei que, a partir dali, eu decidi que eu queria ser jornalista. E fui para o colegial com essa intenção, mas sabendo que as condições financeiras dos meus pais não davam para eles me pagarem uma faculdade. Então, o que eu fiz? Eu vou fazer o magistério para que eu possa ter um emprego e pagar a minha faculdade. Tá. E nessa época, você no ensino médio, o antigo segundo grau, você foi fazer magistério? Magistério. Mas não terminei, porque eu cheguei à conclusão que eu ia ser uma péssima professora. Ah, é? Eu não tinha paciência, eu não gostei das matérias. Aquela menina elétrica, não queria pagar os pecados sendo professora. De jeito nenhum. E aí você migrou para quê? Aí eu migrei para o colegial como normal e arrumei um emprego na Folha de São Paulo. Tá. Um amigo meu me arrumou um emprego na Folha de São Paulo. Mas aí já era emprego ou estágio? Emprego. Tá. Emprego. E você foi fazer o que lá na Folha? Eu fui ser contínua, que era um office boy da época. Sim. Eu trabalhava internamente naquele edifício ali da Alameda Barão de Limeira. Aí você passava em todos os andares, em todos os departamentos? Tudo, eu conheço todos os cantinhos daquele prédio. Porque eu andava de departamento em departamento. Legal. É um office boy interno, né? Era um office boy interno. E eu me esforcei muito para ir para lá, porque eu queria entender o que era o jornalismo. Tá. Porque eu já tinha feito uma escolha errada, o magistério. Tá. Então eu tinha que fazer uma escolha certa, eu tinha que saber se jornalismo era realmente o que eu queria. E você estava naquele momento indo, é claro que você estava numa fazenda de descobertas, mas você estava indo pela grana ou para ocupar o seu tempo? Preciso... As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Eu precisava trabalhar na época e unir o útil ao agradável. E quanto tempo você levou mais ou menos para falar assim, entrei na Folha, tenho ideia do que é jornalismo e tomada de decisão? Isso levou quanto tempo? Mais ou menos assim. 1 mês e meio, é isso. Foi tão rápido. Foi isso. Só que aí, depois de mais um tempo, eu descobri que havia uma coisa mais legal. O quê? Assessoria de imprensa.
Tá. Comunicação corporativa. Você não é uma pessoa idosa, mas a minha pergunta é, já se falava em assessoria de imprensa naquela época? Não. Não. Eu não fazia ideia que existia. Isso nós estamos falando de 1999? 89, 89. 88, 89. É, por aí, 88, por aí, 89. 88, 89. Isso. Aí, sabe, a ideia, o que deu clique para você trazer essa especialidade da imprensa, ser assessora? O que deu clique? Então, como eu era contínua, eu tinha acesso a todos os papéis que chegavam ali, que passavam pela redação. Então, eu tinha acesso ao fax que chegava. Muito fax? Muito fax, na época era o fax. Chegava aqueles releases aos montes, e eu cheguei, o que é isso que chega, que eu tenho que levar para as editorias, e vem um monte de notícia, da onde vem isso? Uhum. Né, perguntei, bem curiosa. Perguntei para o jornalista, era o seu Chico na época, doce de pessoa. E ele me explicou, isso aqui vem das assessorias de imprensa, o assessor de imprensa faz isso, o assessor de imprensa faz aquilo, e ele passou a me explicar o que era. Sim. E eu falei, interessante. E ele manda essas matérias para os jornalistas publicarem? Ele manda, a gente chega aqui, a gente avalia se realmente é interessante para nós publicar, e a gente publica. Faz a checagem e publica. Uhum. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e fui descobrindo, fui entendendo mais. Aí um belo dia apareceu um assessor de imprensa na redação. Você já foi entrevistá-lo? Já fui conversar com o cara. Entrevistá-lo, quero ver como é que é esse negócio aí. E ali, eu não lembro mais ou menos quantos meses foi, mas eu acho que foi uns 5, 4 meses. Eu falei, eu quero ser assessora de imprensa. Eu não quero ficar aqui o dia todo, sábado, domingo, feriado. Tá. Eu quero comunicação corporativa, porque eu vou trabalhar com aí você já pensava em corporação? Sim, porque aí eu já tinha ideia do que era. Tá, legal. Eu pensei, eu vou continuar trabalhando com aquilo que eu sonhei, que é ser jornalista, que é trabalhar com a notícia, informando, porém com uma carga horária comercial. Entendi. Das 8 às 18, de segunda a sexta. E aí você fez a sua faculdade de jornalismo. Fui para a faculdade de jornalismo. E quando você sai da faculdade de jornalismo, você já ingressa você já começa no mundo corporativo, ou você faz alguma outra coisa nesse meio de campo, meio tempo? Eu entrei na faculdade em 93. Em 95 eu comecei a trabalhar no jornal Diário de Mogi das Cruzes, que eu estudava em Mogi. É bom a gente falar Mogi das Cruzes, que aqui tem Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Mogi das Cruzes, na UMC eu me formei. E no segundo ano de faculdade ali, eu já comecei a trabalhar no Diário de Mogi das Cruzes. Tá, trabalhou num veículo de imprensa mesmo. Veículo de imprensa, e tive a certeza que não era aquilo que eu queria. Estava ali, mas estava incomodada. Estava incomodada, em algum momento me colocaram para fazer editoria de polícia, e aquilo não... Aquilo foi muito indigesto. Tem que ter estômago, né? Tem que viver em porta de delegacia, cutucar investigador. Assassinato, estupro de criança. Tudo que está vinculado a uma delegacia, tudo que estava incomodando na delegacia, você tem que estar ali. E aquilo começou a incomodar, porque eu era acabado de sair da adolescência. E aí eu tenho uma curiosidade pessoal. Todo mundo que que começa num veículo de imprensa vai logo parar na porta da delegacia? Isso é um clichê? Por que eu estou te falando isso? Porque eu já ouvi outros profissionais da sua área em porta de delegacia no início da carreira. Eu acho que não é uma regra, mas assim, é uma escola onde você entra como um faz tudo ali da redação. O que tá ali no momento, na hora, surgiu, um acidente em tal lugar, manda ela. Manda ela. Então, faz tudo ali do jornalismo. E aquele... Seria também a editoria de polícia, seria também aquele... Passou por lá, tá pronto para qualquer coisa? Eu acho Ou que quase sim. isso? Ou quase isso. Eu acho que passou pela editoria de polícia,
está pronto. Polícia e política, né? Polícia e política. Você tá pronto para qualquer coisa. Aí o cara tá pronto para ir para cima, né? Agora eu aguento mais 50 anos de profissão. Polícia e política. deixa Os dois, porque a política ela é complicada, que você tem ali que ser político e saber lidar com a situação, e a polícia porque é muito indigesto. E quando e por que você entra no mundo corporativo? Quando e por quê? Espera aí só um pouquinho. Ela não sabe, mas aqui a gente para tudo. Nós vamos para um rápido intervalo e continuamos falando com a Adriana Vasconcelos, jornalista, falando sobre assessoria de imprensa. Voltamos já já. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Estamos de volta, programa Liderança e Gestão TV Barueri.live. Todas as quintas, às 21 horas, você pode acessar lá no YouTube e encontrar o nosso conteúdo sendo transmitido. Eu falo 21 horas, mas popularmente conhecido como 9 da noite, toda quinta-feira, beleza? Agora nós temos um recado especial sobre tributação com a doutora Edilene Cristina. Assista aí. Como vocês sabem, passamos a Páscoa e hoje eu vou falar do valor dos ovos de chocolate. Como vocês sabem, viralizou muito na internet que nós no Brasil pagamos 40% de impostos sobre o consumo. Vocês sabiam? 40% do valor do chocolate são em impostos sobre o nosso consumo. Nós já temos o imposto mais alto do mundo. Para vocês terem uma ideia, nós temos de 17% a 20% de ICMS, de 5% a 10% de IPI e PIS e COFINS, que eu tenho uma alíquota que vai de 4,65% até 9,25%. E aí, quem você acha que saiu ganhando? O coelhinho ou o leãozinho nessa Páscoa? É isso aí. Estava falando com vocês aqui e com a nossa entrevistada, a jornalista Adriana Vasconcelos, sobre o momento que ela sai de um veículo de comunicação, seu primeiro trabalho pós-formatura, mas sempre foi o seu desejo, ela sempre quis estar fazendo assessoria de imprensa para uma pessoa, para uma empresa, mas ela decide pelo mundo corporativo. É isso, Adriana? Exatamente. Quando que vem essa ideia e por que você vai para o mundo corporativo? Então, eu sempre quis trabalhar como assessora de imprensa, desde que eu descobri que existia a assessoria de imprensa. Saindo do jornal Diário de Mogi, um professor meu me convidou para escrever uma revista dos despachantes aduaneiros. Né? Você seria uma espécie de colunista? Eu seria uma repórter. Repórter. Eu ia, entrevistava, eu continuava como repórter. Mas já era uma comunicação corporativa, porque já não era o jornalismo do dia a dia. Aquela revista de tem um dono e põe aqui o que eu quero. Exato, e era só informação sobre importação e exportação, que é o trabalho do despachante aduaneiro. Esse foi o primeiro trabalho na comunicação corporativa. Terminando a faculdade em 98, eu saí de São Paulo, fui trabalhar no Acre. Você foi para o Acre? Eu dou essa ênfase assim, foi para o Acre. Porque eu nunca estive na região norte, nenhum estado, nem capital, nenhuma capital da região norte. Tenho um sonho de ir lá. Mas a gente pouco fala no Acre, né? Não, eu fui para o Acre, Rio Branco, naquela época, em 1999, 90. O Acre
Era o elo perdido. Finalzinho do século. Era o elo perdido. Hoje está muito avançado, bem desenvolvido, desenvolvido, é muito legal. Mas naquela época, pra você ter uma ideia, o shopping center era uma galeria com 4 lojas. E chamavam de shopping. Tá. E aí você fica quanto tempo lá no Acre? Eu não me adaptei. Eu fiquei 3 meses. 3 meses? Eu fiquei 3 meses. Eu não consegui. O desafio foi muito grande. E aí já era para fazer reportagens? Já era para fazer de importação e exportação? Não. Eu voltei para o jornalismo diário. Ah, ok. Eu voltei para o jornal, a Gazeta de Rio Branco. Tá. Eu voltei a fazer o jornalismo diário, eu não me adaptei. Não é que eu não me adaptei ao jornalismo. O jornalismo, Sim. ok. Eu não me adaptei ao modo de vida, às pessoas, ao local, à distância da família. E nunca longe, tinha né? me separado da família. Então, assim, não me adaptei mesmo a essa vida. vida. Você é muito caseira, assim? Eu sou. Presa às raízes? Sou. É daquela que, quando vai viajar, fala assim, mamãe, eu volto daqui a 2 dias, e fica contando, falta 3 horas para eu chegar. Exatamente. É assim? Essa sou eu. Ah, meu pai. Acabamos de entender, porque ela só ficou 3 meses no Acre. Essa sou eu. Presa às raízes. Por falar em presas às raízes, tem gente, assim como você, que tem gatos de estimação, né? Aí o gato não pode ficar muito tempo sem a dona, é isso? Não pode. Ah, não pode. O meu, quando eu chego em casa, eu apanho. Eu levo tapinha. Eu vou andando pelo corredor, ele vai dando tapa no meu pé, assim. Vai dando unhada. Ele é rebelde. Ele é rebelde. Tipo, onde você estava? Com quem você estava? Mas eu faço aqui um desafio. Ainda dá tempo de você mudar seus hábitos e ter cachorros e não gato. Eu sei que vai ter gente aí, os haters da vida, vão me pegar. Mas eu só tenho conhecido pessoas que gostam de gatos, mas eu acho que cachorro... Eu amo cachorro, mas assim, eu acho que o cachorro, ele tem que sair, tem que levar ele para passear, tem que dar mais atenção. Não que o gato... pode ir morar no ar. Não pode morar no ar. O gato, por exemplo, ele precisa de atenção, mas eu não tenho que levá-lo para passear todos os dias. Ele não chega a ser independente. As pessoas pensam que o gato é independente, ele não é. Ele depende muito da gente, ele é muito apegado ao dono. Só que não tem essa questão de ter que passear, levar ele para sair. E eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar passeando, saindo. Mas, assim, saindo ainda nessa nossa pauta pet, você tem quantos gatos? Eu só tenho um. Eu gostaria de ter mais. Graças a Deus, né? Só tem um, né? E um dia não vai ter nenhum, claro. Ai, meu Deus, ele não gosta de gatos. Eu sou fã dos cachorros, Não, eu gosto de cachorro E aí também. me diga uma coisa, você volta do Acre com que ideia para fazer o quê? Eu volto do Acre. Depois dessa sua temporada lá? Desempregada, obviamente. Só que jornalista não fica desempregado. Você está escrevendo para alguém ou buscando algum furo, né? Exato, a gente sempre se arruma. Eu usei uma expressão aqui, o furo, toda vez que o jornalista ele se encontra com uma notícia e ele é o primeiro a chegar a noticiar, isso é considerado um furo de reportagem. E detalhe, tem uma grana diferenciada na redação para quem dá o furo de reportagem. Com certeza. Seja para a imagem, para o texto, para a investigação que está sempre concluída. na frente, que tem as fontes mais quentes, é o melhor, é o mais bem pago, né? Que beleza. Isso acontece. Daí eu volto, consigo um trabalho numa agência de comunicação, ainda não é uma assessoria de imprensa, mas é uma agência de comunicação que faz textos jornalísticos para empresas, aquele jornalzinho da empresa. Tá. Então ali eu fazia comunicação interna, né? Comunicação interna. Então ali eu escrevia para o jornalzinho da Kodak, da SKN, da Vistion. Eu trabalhava nessa empresa que tinha essas contas. Tá. Fiquei ali 1 ano e meio. Depois fui trabalhar no primeiro trabalho de assessoria de imprensa que eu consegui em 2002 e estou em assessoria de imprensa até hoje. Mas aí já foi, em 2002, independente, você fazendo o seu. Não. Ainda vinculado a uma empresa. Vinculada a uma agência que não era a minha agência. Tá. Eu só passei a ter a minha agência em 2012. Tá. E que foi quando eu abri a documentação. Mas ela só começou a funcionar em 2014. Tá, mas aí você chama de agência de notícias, sucursal. O que você era quando você abre o seu próprio negócio na área... Uma assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. Era o único serviço que eu oferecia. E isso você fazia para empresas, pessoas,
para algum veículo que contratava você como terceirizado? Como é que era esse processo? Eu já comecei com 2 clientes. Um Ok. era uma empresa e o outro era um médico, uma médica. Tá. E de lá para cá eu tenho trabalhado muito na área de saúde. Tenho clientes que não são da área de saúde, mas a maioria dos meus clientes são da área de saúde. Tá. E me diga uma coisa, quais são quais são os produtos, desculpa, serviços que você tem dentro de uma assessoria de imprensa? Só para as pessoas entenderem que você, como jornalista, você tem uma empresa de assessoria de imprensa. O que você tem para oferecer para os seus clientes? Seja ele um prestador de serviço ou uma empresa que vende produtos, o que você tem na prateleira? Então, hoje meu carro-chefe ainda é assessoria de imprensa, mas eu mudei um pouco o escopo do que eu ofereço. Tá. Hoje eu mudei para uma assessoria de comunicação integrada, onde a gente faz conteúdo para redes sociais, faz as artes para as redes sociais, escreve blog, caso o cliente não tenha tempo ali de escrever no blog dele, a gente alimenta o blog dele. Tenho alguns parceiros que trabalham comigo, a gente faz sites, publicidade. Então, a gente foi aumentando aí o leque de serviços conforme a gente foi conhecendo novos parceiros. A Adriana hoje oferece assessoria de imprensa e conteúdo, e produção de conteúdo, seja para rede social ou para qualquer coisa. Nós vamos repetir cada um deles. Tá. Só que eu tenho uma pergunta para você responder no final. Diga. Nós vamos repetir cada um desses conteúdos aí que você escreve, junto com a sua equipe, com seus parceiros, mas você também, como assessora de imprensa, você faz gerenciamento de crise? Sim. Agora vamos voltar aí aos produtos que se escreve, que se oferece, e eu queria que você complementasse esse sim, porque eu vou te perguntar mais coisas sobre gerenciamento de crise. Tá, ok. Então, você hoje escreve textos para a internet? Hoje a gente faz a assessoria de imprensa, que é a divulgação dos nossos clientes nos meios de comunicação, sejam eles digitais ou ainda os analógicos, que seriam os jornais e revistas. Tá. Né? A gente oferece produção de conteúdo para rede social, blog, o site da empresa. Se a pessoa quiser fazer um jornal dela e distribuir, a gente faz o jornal, faz a revista, faz a diagramação. Que mais? Os parceiros, site, designer, publicidade, anúncio. Pessoa quer fazer ali a identidade da empresa dela. Então, logo, cartão de visita, papelaria, visual. Tudo isso eu tenho parceiros que oferecem. Tá? Aí eu falei do gerenciamento de crise. Você tem que ficar instalada na empresa ou você, à distância, consegue resolver as buchas que acontecem? Vai depender do tipo de bucha. Né? Se for uma crise muito grande, uma empresa muito grande, a gente tem que estar mais próximo. Eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, eu fiz parte de uma... Isso aconteceu 2 vezes, uma escola com 3.000 alunos. 3.000 alunos. Eu era um dos professores. E professor ligado diretamente com a morte de uma aluna e de seus pais. Essa escola, ela estava vinculada a uma instituição, uma mantenedora, e a mantenedora elegeu o diretor a ser o único que falasse com a imprensa. Sim. E como nós tivemos repercussão nacional nesse caso, só ele que falava. Geralmente, quem fala nesse gerenciamento de crise é alguém da empresa instruído pelo assessor de imprensa ou pode ser o próprio assessor de imprensa? Olha, pode ser o assessor de imprensa, como pode ser também um porta-voz da empresa. Esse porta-voz ele vai ser treinado pelo assessor de imprensa e, dependendo da situação, do caso que tenha acontecido, da crise ali, também vai ser treinado por um advogado. Entendi. Então, a gente vai trabalhar ali
É uma força-tarefa, uma né? força-tarefa. Trabalho conjunto. Esse profissional que vai ser o porta-voz, ele vai ser treinado pelo assessor de imprensa para ele saber como falar, como se posicionar, o que dizer, e o advogado também ali para saber, para ele ter ali o suporte do direito, das leis, para ele não cometer nenhum erro. Entendi. É como se fosse assim É que eu assisti recentemente uma série americana e tinha um assessor de imprensa na Casa Branca e o cara era muito bom, era muito bom. Seria algo assim, alguém preparado para falar em nome de. Isso. Existem assessores de imprensa que são porta-vozes, eles só fazem isso, eles são contratados para ser o porta-voz do governo. Tá. Então, a gente tem um caso icônico no Brasil, que é a morte do Tancredo Neves. A gente via sempre um jornalista que ele foi elegido como porta-voz ali, ele era um assessor de imprensa, e ele sempre trazia ali como estava o caso, como que estava a saúde do presidente. Então, ele era um porta-voz escolhido, um jornalista que foi escolhido para ser porta-voz. Mas poderia ter sido um político, poderia ter sido um assessor do próprio, um familiar, que seria treinado. É interessante que o fato que você trouxe, eu como sempre acompanhei televisão, né? Eu lembro dele como jornalista, sim, como repórter. Eu não consigo lembrar o nome dele. Eu só lembro o sobrenome, que é o Brito. É Brito. É Brito, verdade. O primeiro, acho que é Antônio Brito, se eu não me engano. Antônio Brito. Mas ele foi assim, eu achei ele um excelente porta-voz. Uma outra coisa que eu acho muito bacana é porta-voz da Polícia Militar. Como geralmente aparece notícias do Rio e São Paulo, eu fico sempre observando. Ele é um militar. Ele é um militar uniformizado de militar, sim, com patente, mas que estudou comunicação. Mas explica muito bem. Não significa que o discurso vai convencer, mas você percebe, sim, que ele foi preparado para aquele momento. Normalmente, a Polícia Militar tem ali o médico da Polícia Militar, tem o advogado da Polícia, sim, Militar e tem o jornalista da Polícia Militar. São pessoas que realmente estudaram para trabalhar com comunicação, trabalhar na medicina, obviamente, estudou, porque eles são militares, mas trabalhando na área de comunicação, na área de medicina, na área de direito. Tá, legal. Adriana, você falou aí uma série de coisas que vocês realizam, você trouxe um cardápio de atividades, mas você não falou o nome da empresa. Por favor, é a Six Comunicação Integrada. E por que você vem com esse nome? É Six de 6 mesmo? Six de 6. E como é que surge essa ideia, esse nome de Six? Meu aniversário é dia 6. Do 10. Do 10. Ela aceita presentes? E no jornalismo, logo no primeiro parágrafo, a gente tem que responder 6 perguntas. Tá. Quem, como, quando, onde, por quê. E faltou um. E faltou um. Mas, enfim. Então, no jornalismo tem que responder 6 perguntas. No primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo. A gente tem que responder essas 6 perguntas. Depois você vai desenrolar a história. Tá. Mas logo no primeiro parágrafo, quando você escreve uma matéria, você tem que responder essas 6 perguntas. Tá. Então, eu falei, é 6. Eu tenho mais uma. E como já tinha uma empresa chamada 6... Ficou Six. Ficou Six. Tá certo. Foi nada copiado, foi melhorado. Foi melhorado. Adriana, uma coisa do jornalismo que você ainda não fez e gostaria de fazer dentro do jornalismo? Pergunta bacana essa, hein? É bacana. Eu acho que eu já... Tá aqui nos seus sonhos. Eu acho que eu já fiz quase tudo, viu? Eu trabalhei em jornal, eu trabalhei em revista... Agora eu estou fazendo rádio. A gente fala depois, no próximo bloco, sobre o rádio. Mas me diga uma coisa. Eu só não fiz televisão, mas é uma coisa que eu Cobertura ao vivo, assim, um perrengue ao vivo, você já fez? Uma cobertura no meio de uma confusão, de um tumulto, assim? Não cheguei a fazer. Mas não chega a ser sonho também, né? Não chega a ser sonho, não, mas não cheguei a fazer. Mas eu acho que eu conseguiria fazer sem nenhum problema. Depois de 25 anos aí, acho que a gente consegue desenrolar. Eu tenho 2 sonhos. Eu quero fazer externa, que eu nunca fiz, e eu queria também fazer uma cobertura de qualquer bronca, qualquer rolo, qualquer coisa que tivesse assim com uma gigantesca efervescência, desde que não fosse tema de futebol.
Ah, Porque tá. é muito, para mim, é muito clichê. Eu sou formado em educação física também, gosto de acompanhar futebol, então para mim seria muito clichê. Mas qualquer outro vucu-vucu da sociedade que tivesse acontecendo, eu gostaria de fazer essa cobertura, assim, se eu pudesse. Que legal. Quem sabe, quem sabe. Nós vamos para um rápido intervalo aqui e continuamos com a jornalista Adriana Vasconcelos. É rapidinho, não saia daí. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado para você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto para você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. É o seguinte, algumas pessoas me perguntam como é que eu faço para assistir o programa Liderança e Gestão. Nosso programa está, nossa TV ela é web, está lá no YouTube. Você pode procurar no Facebook também. Quando você procura TV Barueri ou canal Barueri.live, você vai nos encontrar com esse logo que você está vendo aqui, ó. Ó, meu dedinho, aqui, achei. Você vai encontrar o nosso logo, você se inscreve no canal e você tem a oportunidade de, na playlist, encontrar o programa Liderança e Gestão. E você vai ter contato não só com o nosso conteúdo, que são 140 programas, mas com todos os outros programas que nós temos na grade aqui da TV Barueri. Aproveita essa oportunidade para também mandar um abraço para aqueles que estão nos assistindo em países de fala portuguesa. Você que está em Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, você que está em Portugal, ou talvez você esteja na Ásia, na Europa, na América do Norte, nosso abraço! Estamos juntos e misturados compartilhando esse conteúdo para você. Você que é do Acre, Rondônia, Amapá, a Adriana hoje falou da região norte, nosso carinho especial. Olha, eu não conheço nada na região norte, mas eu sonho em estar um dia aí, comendo tambaqui, açaí e assim por diante. Adriana, continuando aqui o nosso bate-papo, eu quero... Você, recentemente, está num projeto de apresentar um programa de rádio. Como é que tem sido essa experiência? Fala do teu programa aí pra gente. Então, eu estou como co-apresentadora com a doutora Simone Neri, do programa Skin News, na Rádio Nova Difusora de Osasco. E eu comecei com a doutora, ela é minha cliente, na Six, já há 8 anos, e a gente resolveu, aí ela resolveu ter esse programa de rádio, e é um podcast. Eu comecei fazendo o programa com ela como produtora, então eu produzia, convidava os programas, os convidados, fazia os textos e ela apresentava. E este ano, ela colocou na ideia que eu também tinha que apresentar junto com ela. E você, como você fala de Skin News, é por causa da especialidade? Por causa da especialidade dela, que é dermatologia. Tá. Né? Para quem não sabe, skin, pele. Pele, exato. Então é a pele urgente, a notícia da pele. Exato. E é um programa nichado ou ele é aberto ao público em geral? Então, é um programa nichado, no começo era só sobre saúde, hoje a gente abriu um pouco mais o leque, está falando de saúde e política, questões sociais, coisas que a gente possa aí ajudar e contribuir para que o ouvinte fique bem informado e saber aí o que ele pode, o que ele não pode, em relação à saúde e direitos também. Então você hoje é produtora, você é diretora e apresentadora do programa. Diretora eu não digo, mas a gente... Sim, porque...
Ó, quem produz dirige, hein? Tá certo. Dirige. Então é isso. E aí você faz a co-apresentação com a doutora Simone Faço Neri. a co-apresentação com a doutora Simone Neri. Então, a gente traz toda segunda-feira um convidado e nós duas entrevistamos. O nome do veículo? É na Rádio Nova Difusora de Osasco. Dia e horário? Segunda-feira, às 15 horas, 79.9 FM. Legal. Agora vem o momento chapa quente. Você, com toda essa sua bagagem e experiência na área do jornalismo, eu vou te colocar na chapa quente para me dar uma notícia boa e uma notícia ruim. E você vai dizer, você vai escolher se você quer me dizer a notícia boa ou a notícia ruim. Você sabe que, como profissionais, tem coisas que nós fazemos, isso é para te dar tempo de pensar. Como como profissionais, nós temos muitas coisas legais que arrebentam, umas ideias assim que decolam e são bem produtivas e dá para a gente compartilhar com as pessoas. É o que eu chamo de notícia boa. O que foi legal que você fez, que você fala assim, pô, isso aqui foi bom demais, isso aqui eu preciso compartilhar, vou escrever, vou gravar. Uma coisa que você fez no seu trabalho que foi muito boa e uma coisa que você fez no seu trabalho que foi ruim. Teve um camarada aqui, um influencer, que ele deu uma notícia certa, um furo de reportagem de um time de futebol. E ele estava certo, porque a fonte era muito boa. 2 horas depois, a coisa se concretizou de uma outra forma. E foi assim, ele ficou como dono da fake news. E teve haters aos montes. O que você, no jornalismo, no seu trabalho, fez que não ficou legal, que não ficou bom, você faria de novo ou não faria? Uma experiência que não deu certo. Você quer começar pela notícia boa ou pela notícia ruim, que eu já te dei muito tempo para pensar? Olha, eu não sei, em relação à notícia ruim... uma coisa que tenha sido boa, não uma notícia, mas algo que você fez um trabalho que foi legal, foi assertivo. Eu acho que assertivo a gente faz todos os dias quando a gente consegue emplacar um cliente num veículo de comunicação de primeira linha. Tá. Né? Então, assim... Você já conseguiu isso algumas vezes? Várias vezes. Beleza. Notícia boa, notícia boa, tá bom. Várias vezes eu fico muito feliz. Aliás, eu vibro sempre que sai, independente de onde sair. Mas quando a gente consegue algumas coisas assim, tipo a Veja, né? Você vibra muito. Você fala, nossa! O Fantástico! Você fala, uhul! Você sabia que o meu sonho era um dia estar nas páginas amarelas da Veja. Então, isso eu ainda não consegui. É inédito. Mas eu já consegui clientes saindo na Veja. É uma coisa muito... eu lembro que a gente que é do impresso era um negócio muito doido, né? É muito legal. Sair na página amarela. Porque você chegou no máximo, né? Você chegou no máximo. Uma coisa também que eu considero chegar no máximo e que eu não gostaria de estar era sua morte ser noticiada no Jornal Nacional e terminar em silêncio. Eu ouvi um cara falar isso esses dias, aí você fala assim, perguntaram para ele, o que é ser uma personalidade reconhecida? Eu falei assim, cara, se a sua morte for noticiada no Jornal Nacional e terminar em silêncio, você é o cara. Você é o cara da sua área. É isso mesmo. Uma coisa que não tenha sido assim tão legal. Ai, não tão legal. Tem várias vezes que é quando a gente não consegue. Quando o cliente chega com uma notícia que ele acha que é o máximo, e nem sempre é, mas a gente tem que trabalhar aquela notícia. Ele acha que vai dar a primeira página e a gente não consegue. A gente tem que conversar com o cliente e falar, olha, não deu. E às vezes a gente até sabe que não vai dar, mas o cliente insiste. É aquele médico que já sabe quantos meses tem de vida, mas não pode falar. A gente até fala, olha, isso aqui não é uma notícia que vai impactar, não é o caso. Mas a pessoa insiste, ela acha que aquilo é fantástico. Não, isso é... Ok, mas isso é ruim. É frustrante. É frustrante. E é ruim também porque o cliente não entende que aquilo não é uma notícia importante e ele não te leva a sério. Então, isso é uma coisa ruim no trabalho. É porque o grau de expectativa dele é grande. É muito alto. Ou o ego, né? Ou o ego. Porque o cara se acha e aquilo... E não é. E você sabe que aquilo não vai ser noticiado com grande repercussão. Uma outra coisa também, Adriana, é que num dia nosso,
normal, está pulverizando notícias e acontecimentos, fatos de todo lado. Sim, como eu tenho uma carteira de médicos, por exemplo. Uhum. Tenho ali psicólogo, tenho imunologista, tenho dermatologista. Agora, você imagina quantos assessores de imprensa tem no Brasil que eles também mandam esses profissionais para a imprensa. Você imagina? Você imagina. Qualquer área, tem um monte de gente mandando. Tem né? colega de jornalista que ele recebe por dia 3 mil e-mails. Você acha que ele vai ler 3 mil e-mails? Não tem como. Não tem como, nem que ele passasse o dia inteiro lendo. Aí é aquele negócio, né? Você tem que ter o QI, né? Tem que ter a influência lá dentro para o seu e-mail, pelo menos, ser os 20 lidos do dia. Exato, você tem que ter o celular do jornalista, você tem que ter a oportunidade, você tem que estar ali na frente, de ligar diretamente para ele, de falar diretamente. Legal. Quando eu sinto que a notícia é uma notícia muito quente, que eu falo, mano, isso aqui tem... Isso aqui dá caldo. Isso aqui dá caldo. Uhum. Eu já pego o celular e ligo. Eu nem perco meu tempo fazendo release, porque... Você já vai para cima? Já vou para cima. Legal. Adriana, nós vamos terminar aqui o nosso programa com uma mensagem sua ao público. Como nós falamos muito com empresários, empreendedores, gestores, que recado você daria para que esse tipo de profissional levasse a sério o que a empresa dele comunica? Você, como jornalista, o que você diria para os empreendedores, para empresários e para gestores? Você olha para a sua câmera e dá o seu recado para eles aí, um conselho. Olha, eu vejo muita gente hoje no Instagram, no Facebook, falando da sua empresa, falando do seu negócio, do seu serviço, do seu produto. É importante estar ali? É muito importante você estar ali. O Instagram hoje é quase que a 25 de março, onde se o seu produto não estiver ali, você não vende. Mas, se você quiser ter credibilidade, se você quiser ter autoridade na sua área e todo mundo lembrar de você, o assessor de imprensa é o profissional que pode te dar isso. Maravilha, maravilha. Muito bom, hein? Gostei. Adriana, eu quero te agradecer de coração ter separado um tempo aí das suas escritas, do seu computador, para a gente bater um papo aqui, trazendo um assunto de altíssima relevância. Mas muito, muito, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Muito obrigada a todos. Só faltou uma coisinha que a Adriana vai dizer agora e fui eu que estava me esquecendo. Como é que a gente acha você? Pode ser o telefone da redação, pode ser suas redes sociais. Como é que a gente acha a profissional Adriana? A minha rede social hoje é Adriana... @ Adriana Vasconcelos com 2 L's, Soares. O da Six é @SIX_comunicacal. Tá, legal. Vamos repetir o Instagram da Six. Da Six. É @Six, SIX_comunicacal, de comunicação. Sem o tio. Sem o tio e sem o cedilha. Tá falado e tá dado o recado. Aí, é o seguinte, todos nós precisamos de uma assessoria de imprensa, mesmo que não seja algo formal, mas que você tenha a responsabilidade de informar o seu público, seja seus clientes, seus fornecedores, seus colaboradores, que você tenha a sabedoria de levar aos seus interlocutores o que você tem de melhor. Isso pode ser apresentado através de um texto, isso pode ser apresentado através de uma boa imagem, desde que você faça planejamento para que essas coisas aconteçam e cheguem até onde você deseja. Por isso que o programa de hoje, conversando com Adriana Vasconcelos, essa jornalista, trouxe aqui para você o quanto nós precisamos andar em direção do informar com responsabilidade. O programa Liderança vai ficando por aqui, agradecendo a sua presença conosco, agradecendo o seu compartilhamento. E nós voltamos na próxima semana. Pessoal,
Um abraço, fiquem com Deus. Lembre-se que realizem seus sonhos, tenham resultados satisfatórios sempre. Tchau, tchau.